O verso principal da lição desta semana se encontra no livro de Atos, o capítulo 27, verso 24. Ali Deus falou com Paulo e disse o seguinte: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Vamos falar sobre a viagem de Paulo a Roma e o que aconteceu no percurso, o que aconteceu lá em Roma. Tudo começou no ano 67 depois de Cristo, quando Paulo foi levado para Roma para ser julgado por Nero. Este foi o segundo encarceramento de Paulo em Roma, segundo 2 Timóteo 4, 6 ao 8. Na primeira viagem, cerca de 7 anos antes, ele deveria ter sido libertado devido a que as acusações contra ele não tinham força. No entanto, Lucas aqui, ele escolhe não mencionar a libertação de Paulo, simplesmente ele descreve a chegada do apóstolo a Roma. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na última lição do trimestre, a lição número 13, que tem como título A Viagem a Roma. Vamos a estudar os capítulos 27 e 28 do livro de Atos. Tudo bem? Vamos nos concentrar apenas em dois assuntos. O primeiro assunto é a igreja em Roma e o segundo assunto é o ministério de Paulo em Roma. Tudo bem? Tomem suas canetas, vamos estudar juntos então. O primeiro assunto é a igreja em Roma. Paulo estava acompanhado por Lucas e também Aristarco, que estavam indo para Roma juntos e juntamente com eles alguns prisioneiros que estavam baixo o comando, a direção de um centurião chamado Júlio, segundo Atos 27, 1. Lucas constrói sua narrativa em torno dessa missão e ele disse que, segundo Atos capítulo 1, verso 8, todos nós lembramos essa passagem, diz: ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E considerando essa passagem, ele construi toda essa narrativa. A viagem de Paulo a Roma começa com muitas dificuldades. Olha aí, Lucas nos conta esta história com luxo de detalhes. Parece um filme. Quando uno começa a ler essas passagens, é impressionante. Ele diz que uma violenta tempestade marítima quase tumba o barco. E vários dias houve muita fome. E houve um naufrágio, finalmente. Os soldados queriam matar todos os prisioneiros. Isso está no verso 42 e 43. Uma cobra venenosa também entra na história. E, finalmente, o preconceito dos pagãos contra Paulo. Tudo isso estava em redor da viagem. Quando Paulo finalmente chegou a Roma, ele foi autorizado a alugar uma casa em vez de ser enviado para uma prisão ou um campo militar, segundo Atos 28, 30. No entanto, seguindo a prática romana, ele permaneceu acorrentado a um soldado para permanecer ali. E nesse sentido, a Bíblia diz que Paulo permaneceu 2 anos naquele lugar e recebeu todos aqueles que vieram a visitá-lo. E em Romanos capítulo 15 e o verso 23, Paulo reconhece que a igreja de Roma já existia por muitos anos. Ele conhecia pessoalmente vários crentes, inclusive alguns dos quais eram seus próprios parentes. Também nós encontramos que haviam outros que haviam trabalhado com ele e outros também que haviam sido convertidos por seu testemunho, por intermédio dele, segundo o verso 5. Foi assim que Paulo realizou seu ministério em Roma, escrevendo cartas e dando testemunho de Jesus. Em tudo isso, ele foi fiel a Deus. Vamos ao segundo assunto, o ministério de Paulo em Roma. Tudo bem, vamos então a falar sobre isso. Logo após de sua chegada e seguindo sua prática de ir primeiro aos judeus, Romanos 1,16, Paulo convidou os líderes judeus a poder ouvir seus próprios argumentos. Ele queria que eles fossem os primeiros em ouvi-lo. E o que aconteceu depois? Nós vamos resumir em alguns passos. Eles ficaram intrigados com as alegações de Paulo e então decidiram dar uma oportunidade a Paulo.
Em segundo lugar, alguns acreditavam e outros não acreditaram em Paulo. Atos 28, 24. Então Paulo citou Isaías 6, 9 e ele disse aqui que o julgamento de Deus sobre eles era muito claro, porque haviam rejeitado deliberadamente o evangelho. E aqui ele é muito duro. E sua conclusão foi muito clara. A salvação seria levada aos gentios. Então, quando os gentios começaram a superar em número aos judeus, uma questão muito clara, uma pergunta saiu para poder ser respondida por Paulo. Deus havia falhado em seu plano com Israel? E Paulo responde a esse questionamento no capítulo 11 do livro de Romanos. Ele diz assim, em primeiro lugar, a incredulidade dos judeus, que é representado pelo primogênito original, tornou-se a oportunidade dos gentios, que é representado pelo filho mais novo. Romanos capítulo 11 e o verso 30. Em segundo lugar, Paulo disse que os judeus não foram expulsos realmente. Deus é mais do que capaz de salvar qualquer judeu que venha a ele com fé. Isto está nos versos 23 e 24. Em terceiro lugar, Paulo disse que se o fracasso de Israel se tornou a oportunidade dos gentios, então agora Paulo quer que a conversão dos gentios seja uma oportunidade para os judeus. Tudo começou a se invertir nesse sentido. Ao final, apesar de sua condição de prisioneiro e também a rejeição de muitos judeus, a última cena de Atos é de triunfo e certeza. Glória a Deus por isso. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Em primeiro lugar, a paciência e bom humor de Paulo durante seu longo e injusto aprisionamento foram um constante sermão para muitos. Seu espírito tão diferente do espírito do mundo, ele testificou a todos que havia alguém maior no céu que estava com ele. Em segundo lugar, hoje, o mesmo espírito que fortaleceu a vida do ministério de Paulo pode fortalecer também a todos nós. Não acreditam vocês? E finalmente, eu queria encerrar este último esboço do trimestre com as palavras do apóstolo Paulo antes de morrer, que estão claras no livro 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa de justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E ele termina dizendo: e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Que Deus os abençoe. Vamos orar, querido Pai. Muito obrigado por tua palavra, pelas lições que aprendimos nesse trimestre. Abençoa nossos amigos e que possamos decidir ser fiéis testemunhas de ti em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus os abençoe.